Coach Alex Fucielde, eu sou comentarista do Grupo Globo de televisão e falar do Clube do Golfinho tem todo um sentimentalismo muito especial para mim. Eu tinha apenas 14 anos de idade quando fiz a primeira viagem interestadual como atleta do Grêmio Náutico União de Porto Alegre. Foi exatamente para Curitiba para competir no Clube do Golfinho. Na época a piscina de 50 metros ainda não estava pronta, não estava inaugurada, mas passados tantos anos depois, tendo visto tantas glórias, tantas conquistas, o Clube do Golfinho deixou muito na memória do esporte brasileiro. E hoje eu me sinto extremamente afortunado, passados 40 anos, ter a oportunidade de estar aqui e poder participar desse documentário. Eu saio daqui extremamente enaltecido e uma experiência que eu vou levar para sempre. O Clube do Golfinho jamais sairá da nossa memória. Quem percorreu essas ruas na década de 80 sabe como este local se transformou. Não apenas na sua paisagem, mas principalmente na alma desta quadra. No mundo, tudo se transforma. Quase nada é eterno. Muitas vezes em nossas vidas, queremos que o tempo não passe, que as coisas permaneçam como estão. Infelizmente, nem tudo está no nosso controle e vontade. A história se faz por si só e cabe a nós aceitá-la quando não há mais chance de retroceder. Mas o que aconteceu para que um local tão vivo morresse no abandono? Quais as transformações que fizeram o Clube do Golfinho chegar ao auge e à queda em mais de 10 anos? Vamos entrar e conhecer. Rua São Salvador, número 28, bairro Pilarzinho. Na década de 80, esse era o endereço do clube referência em natação em Curitiba. Por aqui passaram as equipes de destaque do país e também alguns dos melhores nadadores brasileiros. Daquela época, só restou a lembrança. Aos 4 dias do mês de dezembro de 1974, reuniram-se no salão da biblioteca do Clube Concórdia, nessa cidade de Curitiba, Paraná, a rua Presidente Carlos Cavalcante, número 815, às 21h30, as pessoas que abaixo assinam, imbuídas da vontade de fundar um clube especializado na prática e ensino dos esportes aquáticos. Quer dizer, começamos juntos no Golfinho. Antes do Golfinho no Israelita e antes do Israelita no Água Verde. A Sociedade Água Verde, que lá por os idos de 1967 eu comecei, você deve ter começado em 66. Tinha um grupo de pessoas lideradas pelo Berec e o técnico Paulo Falcão. E nós fomos nadar no Água Verde, que é lá na Avenida Água Verde. Avenida Kennedy. Lá tinha uma equipe de natação. E nadávamos lá. Até agora nem me lembro até quando, talvez 68, 67, 68, nadamos lá um ano. Nós éramos os rivais do clube curitibano, sempre perdíamos para eles, mas éramos os rivais. Tinha o Sport Italia também, que tinha bons nadadores. E o Círculo Militar. Círculo Militar, que tinha o Erson Capri Freire, lembra? Que Sim. Agora é artista de televisão. Tinha o Erson, tinha o Paulo Maculan, o Paulo Borges, Richard Pasquale, Borges, isso aí. Aquele professor grandão, Heraldo falecido, que eram do Círculo Militar. Então na época tinha o Curitibano, o Círculo Militar e o Thalia, grandes potências, e o pequenininho do Água Verde. Por falar em potências, tinha o Francisco Fruit lá no Thalia. No Thalia também. Que depois passou por Curitiba. Nós nadávamos no Esporte Clube Água Verde
E depois de um certo tempo, o Léo Krieger, que era muito envolvido com o esporte, ele era, acredito que secretário de esporte do governo, resolveu montar uma equipe no Centro Israelita do Paraná e com a ajuda do Berec eles transferiram a equipe do Água Verde lá para o Centro Israelita do Paraná, com o reforço de alguns atletas do Círculo Militar, que foi o Glaucio Richard, o Richard Pasquale, o Chamuleira, o Maurício Moritz. Para coordenar a Assembleia, os presentes elegeram o Sr. Paulo Franco de Oliveira como presidente e a mim, Roberto Sprengel, para secretariá-la. Em seguida, foi apresentado à Assembleia o projeto dos estatutos, o qual foi lido e debatido pelos presentes, e foi, afinal, aprovado com a seguinte redação. O Clube do Golfinho, desde aquela época, já existia. O Clube do Golfinho era um clube dentro do Centro Israelita, formado pelos nadadores do Centro Israelita, que faziam rifas, faziam promoções e tudo mais para a gente poder produzir nossas camisetas, poder viajar, sempre. E era um clube com estatuto, bem formado. Com o crescimento da equipe do Centro Israelita, inclusive importando alguns nadadores do Clube Curitibano, que aquilo já na época foi um escândalo, porque os irmãos Bittencourt, que eram grandes nadadores da equipe do Curitibano, se transferiram para o Centro Israelita. O Bittencourt, o Paulinho Bittencourt, a Marília Bittencourt, então, e a equipe foi aumentando realmente. E daí existia uma dificuldade daquela divisão de raias com o associado. Chegava verão, o associado do Centro Israelita queria usar a piscina, a equipe queria treinar, tinham poucas raias e aquilo foi gerando, num ano já gerou atritos muito grandes, o ano seguinte ficou quase insuportável. Daí a ideia que o Berec teve, juntamente com o Júlio Gomel, com o Paula Soares, com vários outros, né, o Sprengel, todo aquele grupinho de 15 ou 20, eu me lembro que na época eu era o presidente do Clube do Golfinho, dos nadadores. E uma vez o Berec veio falar comigo e tudo mais, que à noite a gente teria uma reunião ali na sede social do Clube Concórdia. E daí estavam lá reunidos realmente esses 20 associados que foram os fundadores, né? E o que eles fizeram foi encampar o Clube do Golfinho, que já existia dentro do Centro Israelita, mudaram os estatutos, criaram a forma de como as pessoas deveriam se associar e tudo mais. E naquela reunião, então, foi a fundação do Clube do Golfinho, o Clube de Natação, né? E deixou de ser o Clube do Golfinho dos nadadores do Centro Israelita para ser o Clube do Golfinho, que foi o que ele foi até então. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido o único nadador presente na fundação do Clube do Golfinho. Nessa mesma sessão, a Assembleia elegeu os membros do Conselho Deliberativo, cuja escolha recaiu nas seguintes pessoas: Paulo Franco de Oliveira, Roberto Sprengel, José Felipe Klein, Coso Kassai, Domênico Filizola, José Salvador Ferreira, Enio Aragon Ferreira, Oscar Sanches Monteiro, Joel Ramalho Júnior, Mário Braz de Almeida, Carlos Marinoni, Luiz Carlos Marinoni, Maria Sueli de Almeida, Raquel de Moraes Braga, Maria Celeste Fon Borel de Vernet, Sumier Kassai e Rosa Krieger. Usando da palavra, o Sr. Júlio Gomel fez sentir aos membros da Assembleia a necessidade e urgência de que, para a efetiva implantação do Clube do Golfinho, fossem vendidos títulos patrimoniais e pediu a todos que colaborassem nesse sentido, cuja sugestão foi aprovada unanimemente e aplaudida com uma salva de palmas. A ideia surgiu de formar um grupo de natação específico e um clube ligado ou vinculado, porque o Centro Israelita, na época, os próprios sócios do Centro Israelita tinham algumas diferenças com esse grupo, a começar pelos nossos filhos, que não eram da colônia judaica, que estavam nadando no Centro Israelita. E na medida em que eles faziam isso, usavam a piscina. E a piscina era mais para o lazer das pessoas que frequentavam o Clube Israelita. Então, houve uma pequena cisão e aí, em função disso, a necessidade de sair de lá para um outro local. Só que não existia esse local.
O Berek Krieger, então, fundou, por assim dizer, o Clube do Golfinho, que seria dedicado especificamente à natação. E aí surgiu a ideia de comprar um terreno. Quem comprou? Foram convidados todas as pessoas interessadas, mas aqueles que se propuseram a comprar o terreno foram eu, que sou Mauro Prieto, meu cunhado, que eu levei sem que ele tivesse os filhos nadando, só para que ele pudesse ajudar o clube, Ivan Gubert, o Júlio Gomel, que tinha filho também, que tinha interesse, o próprio Berek Krieger, e esse Berek Krieger convidou uma pessoa, que você me perguntou quem era, porque nunca apareceu, é Abraham Fuchs, da colônia também israelita, mas que também entrou para ajudar só. E mais uma outra pessoa, que era o Kozo Kazai, um engenheiro, arquiteto, que também tinha os filhos que nadavam. Essa parte que ficou para o futuro Clube do Golfinho tinha que ser aterrada, tinha que fazer escavação e tinha que ser construída a piscina. Então foram vendidos títulos, foram confeccionados títulos do Clube do Golfinho, título esse que eu também acabei comprando, e todos aqueles que participavam e tinham os filhos participando. Se não me engano, foram em torno de 250 títulos. Na época, o prefeito de Curitiba era Saul Raiz, coincidentemente da colônia israelita também. E ele foi quem cedeu as máquinas da prefeitura para que se fizesse as escavações. E assim, em 6 de maio de 1975, Abraham Fuchs, Júlio Rafael Gomel, Mauro Prieto, Berek Krieger, Ivan de Azevedo Gubert e Kozo Kazai adquiriram oficialmente um terreno na quadra A da planta Bortolo Gava, de Gastão Amarilto Gava, no bairro do Pilarzinho, de 14.600 metros quadrados, pelo valor de 410 mil cruzeiros. Cada proprietário ficou com um terreno de aproximadamente 1.000 metros quadrados, e o restante, com 8.300 metros quadrados, foi doado para que se fizesse a construção do clube. Em 2 de agosto de 1976, os proprietários extinguiram a comunhão que mantinham sobre os vários lotes e, por fim, doaram oficialmente a área de quase 9.000 metros quadrados do imóvel ao Clube do Golfinho. Foi outra epopeia, foi um drama. Uma vez adquirido o terreno, partiu-se para a construção das piscinas. Se hoje é difícil, faça ideia naquela época. Tinha um escritório de arquitetura na época e eu me lembro que um sábado à tarde nós estávamos trabalhando no escritório e alguém reclamou, poxa, mas por que esse negócio de trabalhar sábado? Eu falei, não, porque nós temos que entregar até segunda-feira um estudo de aproveitamento desse terreno aqui para o grupo lá que está organizando a coisa. Então nós ficamos trabalhando no sábado para entregar a posição das piscinas já desenhada, a posição do vestiário. O projeto de implantação do clube foi desenvolvido pelo arquiteto Joel Ramalho Júnior. Na sequência, o projeto arquitetônico foi elaborado pelo engenheiro civil Kozo Kazai. Foram elaboradas 22 pranchas de anteprojeto, 8 projetos finais para a prefeitura e mais de 100 projetos de detalhes gerais. A construção da primeira etapa, 2 piscinas pequenas, piscina de 25 metros, vestiários, lanchonete e sala de ginástica, ficaram a cargo da técnica Prumonível. Em março de 1975, começou efetivamente o trabalho de limpeza e terraplanagem do terreno. Em maio, as máquinas terminaram as escavações das 3 piscinas e da casa de máquinas. No final de junho, foram entregues as 2 primeiras piscinas já totalmente concretadas e começava-se a atacar a semiolímpica. Em julho de 75 nevou e, apesar do contratempo, puderam iniciar a fundição da última piscina. Nesta mesma época, a companhia Tejaner começou a perfurar o poço artesiano, feito em pouco mais de 20 dias e que atingiu um vasto lençol de água a 105 metros de profundidade. Nos meses seguintes, de setembro a dezembro, choveu muito, causando atrasos nas obras que os obrigou a aumentar o número de operários, pois havia um prazo até dezembro para deixarem o centro israelita. O orçamento inicial era de 800 mil cruzeiros, muito além das doações que atingiram uns 300 mil cruzeiros.
Porém, o custo final ficou em 2.200.000 cruzeiros. Foi aí que se revelou a figura de Oscar de Paula Soares. O Cazico tem segurado as pontas e é graças a ele, auxiliado pelo Tadashi, que a situação financeira do clube é de quase equilíbrio. O Clube do Golfinho teve a sua formação como associação em 1970 ou 71. Sua fundação em 4 de dezembro de 1974. Sua inauguração na sede Pilarzinho em 5 de dezembro de 1975. E um ano depois, em dezembro de 76, já contava com quase 700 alunos na sua escola de natação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, voltando a incentivar a venda dos títulos patrimoniais e se congratulando com os presentes, em especial com os senhores Berek Krieger, Júlio Gomel, Domênico Filizola, Coso Kassai e Luiz Fernando Braga, pois finalmente passava a existir um clube especializado na prática dos esportes aquáticos, que virá a engrandecer o desporto brasileiro, e deu por encerrada a sessão, cuja ata eu, Roberto Spreng, o secretário, lavrei e assino com o senhor presidente. Curitiba, 4 de dezembro de 1974. Berek Krieger nasceu em 30 de outubro de 1929 na cidade de São Paulo. Por volta de 1966, começou a se envolver com a natação, quando seu filho Joel passou a nadar na equipe do antigo Clube Água Verde. Em 1970, foi eleito presidente da Federação Paranaense de Desportos Aquáticos e, em sequência também, membro da Confederação Brasileira de Natação. Foi árbitro de diversos campeonatos paranaenses, brasileiros e internacionais, começando assim o sonho do Paraná em participar de grandes campeonatos. Berek é uma pessoa que tem uma proeminência, assim, um valor para a natação paranaense e merece figurar na história pelas iniciativas, pelo idealismo. Além da fundação do Clube do Golfinho, ele criou um torneio nacional que existe até hoje, que é o Troféu José Finkel. Também foi o Berek que trouxe grandes nomes da natação mundial ao Paraná. Lá no Clube do Golfinho, em 75, ele trouxe o Dr. James Kalsman, que era simplesmente o maior técnico de natação do mundo, o técnico do Mark Spitz. Daí, em 77, ele não trouxe só o Kalsman para dar uma clínica, ele trouxe a equipe do Kalsman, que tinha sido uma das melhores equipes que nadou em Montreal em 1976. Também trouxe na casa dele, eu lembro com a Dona Rosa também, um técnico fantástico, que era o Bob Stille, que é da Universidade de Illinois. O Bob Stille hoje está sendo trazido ao Brasil pelo Jean Madruga, com seus 80 anos, para dar as clínicas da ASCA, que é da American Swimming Coach Association. Então o Berek tem uma história assim marcante dentro da natação paranaense. O surgimento do Clube do Golfinho em 1974, na sede Pilarzinho, foi uma iniciativa de diversos pais de atletas, mas o grande idealizador e motivador deste sonho foi, sem dúvida, Berek Krieger, como ele mesmo disse em 1976. As grandes obras são, quase sempre, o resultado do trabalho de alguns poucos idealistas, que vislumbram o futuro bem antes de seus contemporâneos e labutam com determinação para fazer obras que se perpetuam. Infelizmente, o sonho de Berek não foi só de glórias como ele deveria desejar. Alguns contratempos no meio do caminho tiraram dele a alegria de ver seu clube inaugurado. Berek era um socialista, muito envolvido politicamente, e o Brasil vivia àquela época seu regime militar. Por isso, já havia sido preso em 1964, em 66 e 67, mas sempre por poucos dias. Na última vez, em setembro de 1975, acusado de financiar pessoas ligadas à luta armada, ficou preso por 8 meses no quartel do Exército, até ser julgado e inocentado pelo Tribunal Militar. Enquanto esteve detido, Berek conseguiu uma cópia da chave e às vezes saía do quartel. Sua filha o buscava e iam ver as obras do clube. Quando foi libertado definitivamente em maio de 76, pôde-se fazer uma verdadeira inauguração do Clube do Golfinho, agora com a presença do seu principal idealizador. Quando o Clube do Golfinho estava no final da construção, prestes a ser inaugurado,
meu pai foi preso e ficou 8 meses afastado. Nesse meio tempo, o clube foi finalizado e começou a funcionar, mas não teve uma festa de inauguração. Então, no dia que meu pai foi solto, eles foram buscá-lo e levaram direto para o Clube do Golfinho. Quando ele chegou lá, todas as crianças estavam em volta da piscina de mãos dadas e eles acenderam a luz e fizeram uma homenagem para ele. E aí começou oficialmente a funcionar o Clube do Golfinho. Uma das grandes alegrias de Berec foi ver sua filha, aos 15 anos, bater o recorde sul-americano dos 200 metros costas, em 3 de fevereiro de 1977. Estudando e morando em São Paulo, mas nadando pelo Golfinho, Ilana Krieger marcou a história do clube, sendo a pioneira deste estado com os seus 2:25:88 em seu momento de glória no Minas Tênis Clube. Após a fase conturbada, a receptividade ao Berec nunca mais foi a mesma. As pessoas tinham medo em função do momento em que o país atravessava. Nos anos seguintes, Berec foi se afastando, até que em 1982 inaugurou a sua própria escola, o Centro de Natação Berec Krieger, que esteve ativo até 2002, um ano após seu falecimento. Quando ele saiu da prisão, ele estava muito abalado. Então, qualquer coisa que acontecia, assim, ele levava pelo lado negativo. Mesmo assim, o próprio receio dos outros sócios do clube, assim, dos problemas políticos dele, então ele estava muito abalado. Então, assim, a frustração não era com o clube, a frustração era com o momento do Brasil, com o momento político, com as coisas que estavam acontecendo, as injustiças, que ele ficou 2 anos preso, foi julgado pela Justiça Militar e foi inocentado. Isso depois de 2 anos preso. Quer dizer, se ele tivesse sido condenado, assim, que seria até, vamos dizer, seria melhor, assim, porque era completamente diferente do fato dele 2 anos preso e ser inocentado. Então isso foi uma coisa assim muito dolorida para ele. Então a saída da prisão, assim, ele estava magoado com o mundo. Não era com o Clube do Golfinho, não era com os amigos, assim, não era com quem foi solidário, com quem não foi solidário. Ele estava magoado com a situação que ele passou. Mas ele foi se recuperando, mas foi muito difícil. Assim, eu acho que ele nunca se recuperou totalmente desse tempo que ele ficou preso. Com todas as coisas que ele conseguiu durante preso e de vez em quando saía, fugia, etc. Mas foi uma época muito difícil da vida dele. E essa referência ao Berec Krieger, né, é uma coisa muito importante, porque, poxa, são muitas pessoas ajudaram o Berec, mas sem dúvida ele puxou tudo. A motivação, eu acho, era dele. A gente vinha, me impressionava, eu era 12, 13 anos, 14, 15, e o Berec para mim era um urso, era o Berec. Um homem alto, forte, que quando abraçava a gente, apertava forte. E era muito gostoso o abraço do Berec. E era um cara que puxava a gente, incentivava a gente e dava o exemplo, né? Porque a gente via que ele estava sempre lá, ele estava sempre preocupado com o clube, preocupado com a nossa natação, que a gente tivesse condição de nadar. E isso era muito legal. E, claro, não é só ele, mas ele tem uma referência muito importante desse tempo. Obrigado, Berec. Em 29 de abril de 2001, Berec nos deixou fisicamente, mas sua marca estará sempre presente quando se falar de natação no Brasil. Seu Berec, como costumava ser chamado, foi um visionário dentro da natação paranaense. Muito à frente de seu tempo, com sua determinação e perseverança, foi um líder fundamental para o crescimento da natação do Paraná. Um sonho realizado. Um sonho sadio, um sonho que beneficiou muita criança, que ocupou elas e que incentivou competição para serem as melhores. Treinamento,
ocupação. Eles chegavam a acordar 4h30 da manhã. A Kombi já vinha, o técnico pegava-os para eles treinarem, por causa da competição. Então, o Clube do Golfinho valeu assim. Muita gente vinha visitar e admirar, porque era realmente uma construção, quer dizer, com objetivo, né? Nos dias 1 e 2 de setembro de 2018, estreou nas piscinas do Clube Curitibano o primeiro troféu Berec Krieger. Após tantos anos, com muita honra e alegria, a família Krieger pôde receber essa merecida homenagem, como forma de reconhecimento de um trabalho pioneiro para um esporte tão completo como é a natação. Que este troféu represente o prêmio que Berec nunca recebeu em vida e que este campeonato perdure por longos anos, tornando eterno o reconhecimento do valor deste grande líder na natação brasileira. E que os atletas participantes se inspirem no Berec com a mesma garra, objetivo e determinação para vencer suas provas e conquistas diárias. Em 1970, o estado do Paraná ainda era fraco nesse esporte. Jamais tinha produzido um nadador de destaque nacional. Havia um atleta no centro israelita, o melhor peitista daquele clube, chamado José Finkel. Com apenas 17 anos, era a principal promessa paranaense até então. Quem o acompanhava sabia que era questão de tempo para ele se tornar um destaque nacional. Numa competição em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, Finkel sentiu-se mal e, em seu retorno, descobriram um câncer linfático. Em apenas 2 meses, ele não resistiu e partiu. Foi uma tragédia e todos ficaram muito abalados. Ele era muito ativo. Ele participava da diretoria e ele era jogador de basquete também. Então, em julho, ele morreu com 17 anos. Então, 54, 64... Celso, a gente estava fazendo... Em 71 que ele morreu. Sim. 71. Em julho de 71, nós fomos participar de uns Jogos Macabeus, que é Jogos da Coletividade Judaica, em Porto Alegre. E o Finkel participou da natação e participou do basquete. Ele voltou no ônibus reclamando da barriga. E daí foi diagnosticado com câncer em algum, não sei se intestino, onde foi. Então ele voltou. Isso nós estávamos com certeza ainda no israelita. Tanto que o primeiro José Finkel foi no israelita. Mas daquela perda, iria renascer uma natação mais vigorosa, que se transformaria em força nacional. O Brasil ainda não era competitivo, e um dos motivos era porque paravam de treinar no inverno, quando aconteciam as competições no hemisfério norte. Berec era amigo de Rubem Dinar de Araújo, cartola-chefe da natação nacional nos anos 70. Com o apoio de Dinar, Berec decidiu homenagear José Finkel. Convenceu patrocinadores, os melhores clubes de Rio e São Paulo toparam, instalaram um sistema de aquecimento na piscina e assim criou, em 1972, sediado no centro israelita, o primeiro troféu José Finkel, o Campeonato Brasileiro de Inverno, que não havia no país, pois o frio era intenso e as piscinas não eram aquecidas até então. Por 10 anos consecutivos, o troféu José Finkel foi realizado em Curitiba. As 2 primeiras edições foram disputadas bem aqui, na piscina do Clube Israelita. A competição foi criada em 1972 para homenagear José Finkel. Era um garoto que tinha um futuro muito grande.
e morreu prematuramente. Era um cara que eu, que era um pouco mais novo que ele, se espelhávamos bastante no que ele era como atleta. Quem idealizou a competição e acreditou na natação paranaense foi Berek Krieger. Elcio Borel, na época também dirigente envolvido com o projeto, lembra das pretensões de Berek, que sonhava alto. O sonho dele era fazer um campeonato que completasse o calendário anual. O Berek, com a visão dele, tinha grandes pretensões, tanto é que 34 anos depois continua sendo a grande competição nacional fora o Troféu Brasil. O maior legado deixado por Berek Krieger foi, sem dúvida, o Troféu José Finkel, um dos principais campeonatos do país, vivo e forte até hoje. Então, o que os pais nossos fizeram, né, sabe, é o que eu penso todo dia dar para os meus filhos, sabe, dar o mesmo amor. Infelizmente, eu não consegui achar para os meus filhos o mesmo ambiente que nós tínhamos. O Clube do Golfinho foi essencialmente familiar. Nasceu da união de pais e de famílias. Cresceu e sobreviveu com o trabalho de muitos pais e mães. E todos eram, ora gestores, ora pais de atletas. Imprescindível reconhecer que todos, sem exceção, sempre se dedicaram de forma extrema ao clube dentro de suas possibilidades. Cada um do jeito que podia e conseguia. E as mães também estavam lá, apoiando de muitas formas, fazendo café da manhã, vendendo maiô na boutique, ajudando em qualquer campanha ou churrascada, servindo de motorista no leve e trás. E aquilo lá era uma família, como todo mundo tinha o mesmo ideal, então um dava uma coisa, outro dava outra, um trabalha nisso, outro trabalha naquilo, um vai atrás disso, outro... E assim foi surgindo, até que conseguiu-se fazer o clube. E como ali tinha o esforço de todo mundo, era um amor incondicional de todo mundo pelo clube. Aquilo ali era mais do que a casa da gente até, né? Porque eu estava construindo a minha casa, meu marido não dava bola para a construção da minha casa, só para o golfinho. Em casa ele nem aparecia, mas no golfinho ele ia todo dia. Então era aquele amor incrível pelo clube e a gente se transformou numa família. Então fazia churrasco para juntar, ninguém ia mais em reunião familiar, nada, porque eu era... Todo final de semana a gente estava junto. Fazia churrasco, fazia feijoada, para juntar dinheiro para fazer aquilo. Faltava lenha para caldeira, não tinha dinheiro para comprar. O Storelli, que tinha um aras, desmatou aras para botar a madeira lá para queimar e esquentar. Então era assim, era um grupo tão unido e com tanto amor por aquilo. O Borel tinha uma paixão tão grande pelo clube, porque ele já tinha sido criado nesse ambiente de esporte, que meu sogro era pelo basquete em Ponta Grossa, então ele já era apaixonado pelo esporte. E com a natação ele ficou ligadíssimo e aquilo era a vida dele. Ele chegava ao cúmulo de parar nas esquinas, onde tinha sinaleiro, e o carro que parasse e tivesse criança, ele ia lá fazer propaganda do clube para botar os filhos, dizer o benefício que a natação trazia e aquelas coisas todas. Então era... Faça um seguro de vida, ensine seu filho a nadar. Ele era um apaixonado, como a maioria daqui, só que nem todos faziam esse ridículo que ele fazia, né? Mas todos eram apaixonados e por isso que chegou no ponto que chegou, né? E tinha reunião toda terça-feira. Toda terça-feira tinha reunião, eles largavam tudo, aniversário meu, não importa. Terça-feira era dia de reunião. Aí faziam uma reunião e um jantar. Isso foi durante muito tempo. Sou mãe de nadador, uma das pessoas que trabalharam desde o comecinho na formação do clube, em que meu marido foi um daqueles que realmente fundaram o clube e começaram com bastante outras pessoas a fazer uma grande família. E que nós, como mães, realmente adotávamos essas crianças como sendo nossas e trabalhávamos das 5 da manhã, às vezes até as 8 da noite, para deixar todos eles como eles mereciam. Os pais se envolviam muito, né? Era um clube ativo nessa área de pais. Os pais se envolviam em tudo, se envolveram na construção do clube, as piscinas, eles que mandavam, eles eram a alma daquele negócio, daquele clube. Foram muito importantes, assim.
Nós tínhamos um ícone nesse nosso mundo político na natação do Paraná, que era o Júlio Gomel. Júlio Gomel foi uma pessoa que agregava valores e trazia para dentro do Clube do Golfinho pessoas abnegadas. Ficaram abnegadas com a forma dele tratar, dele mostrar as benesses da natação e a amizade que nós formávamos em torno das famílias. Participava da diretoria, mas com outra coisa, sempre, vamos dizer, desde a pintura daquela casinha que nós fazíamos a reunião, conseguia as tintas, como eu tinha obras e tudo, eu ganhava muita coisa e pedia para as pessoas com os meus fornecedores, preciso de doação para o Clube do Golfinho. Tanto madeira para renovar as arquibancadas, quanto lenha, que eu me lembro que obras que eu fiz na cidade industrial, que a gente andei cortando eucalipto até não querer mais, acho que foi mais de 2 anos que eu forneci lenha lá para o Golfinho. Depois a renovação de filtro, refiz o filtro, bom, todas essas coisas foram uma coisa assim que... Você construiu? Você arrumou? Aquela parte lá em cima que eu construí, que foi onde foi a churrasqueira, onde nós praticamente, pelo menos 2 vezes, até às vezes 3, até 4 vezes por mês a gente fazia churrasco lá. Os dados que foram obtidos nos revelam as seguintes diretorias e presidências. 1975, presidente Berek Krieger, vice-presidente Júlio Gomel, vice-presidente de tesouraria Luiz Fernando Braga, vice-presidente de secretaria Elcio Borel. 1976, presidente Oscar de Paula Soares, vice-presidente Luiz Fernando Braga, vice-presidente de tesouraria Tadaaki Oda, vice-presidente da secretaria Elcio Borel, vice-presidente de patrimônio Júlio Gomel. 1977 e 78, presidente Oscar de Paula Soares, vice-presidente Mauro Russo, vice-presidente de tesouraria Tadaaki Oda, vice-presidente de secretaria Ricardo da Costa de Moraes, vice-presidente de patrimônio Antônio Kaminski. Os demais mandatos têm informações incompletas, mas supõe-se os seguintes presidentes: 1979, Oscar de Paula Soares. Biênio 1980 e 81, Gilberto Storelli. Biênio 82 e 83, Elcio Von Borel. Biênio 84 e 85, Oscar de Paula Soares. Biênio 86 e 87, Luiz Fernando Michelena, ou Rubens de Quadro Adams, ou Edson Morozowski. Biênio 1988 e 89, Edson Morozowski. Biênio 1990 e 91, Antônio Carlos de Paula Soares. Biênio 1992 e 93, Marco Polo Haut e Gastão Luiz Secato dos Santos. Após a fusão, os presidentes foram da Sociedade União Juventus e não se tem dados da sequência. É que eu nunca fui presidente lá, mas eu fui sempre ligado a patrimônio lá. Então, a parte de manutenção, essas coisas, eu respondia para o pessoal lá. Mas teve caldeira, assim, era a lenha ainda. E toda vez que tinha algum problema, eu que tinha que sair correndo para isso aí. E, inclusive, teve, durante esse período, caldeira a lenha, fazia muita fumaça. E, naquele tempo, a maneira mais barata de aquecer piscina era através de caldeira de a lenha. Só que teve um vizinho que mora lá embaixo, não é que ele, a fumaça prejudicou ele, mas ele acho que já é fumante e achou que culpado era a fumaça do Clube do Golfinho. Aí denunciou no meio ambiente e o pessoal do meio ambiente, repórter, vieram lá. Eu tive que explicar que não tem nada disso, porque nós estamos com atleta em nível para ir para a Olimpíada de Seul, que nem Rogério Romero estava nadando lá, muito mais perto da caldeira do que lá no outro lado da rua. E aí, inclusive, quando veio a fiscalização, eu atendi e disse, como é que um atleta de nível nacional está nadando aqui
não está sendo prejudicado. E você vendo as areias floridas aqui, bem pertinho da caldeira, as areias estavam bem bonito, florido. Eu tive que rebater nesse sentido. Quem fazia, como é que fala? Colocar lenha ali, acho que era o Oswaldecir. Era o Oswaldecir. Só que teve uma noite que ele não podia, ele já tinha feito bastante, e ele não ia aguentar ficar a noite toda. Aí eu falei, e agora? Aí é que tinha um caldeirista lá. Sim. O Valdecir cuidava de dia, mas de noite tinha um caldeirista. Acho que sim. E tinha uma competição muito importante no dia seguinte. Naquela semana, não podia deixar esfriar a piscina. E estava bem frio no inverno. Aí, como é que vai fazer? Não tem caldeirista, faltou. Aí nós fomos, nós dois lá, para pôr a lenha no caldeiro. Levou televisão. Aí, a princípio, eu pensei, não, ele vai. Eu vou junto, né? Só para por ir. Mas vou ficar fazendo o quê, né? E levei televisão, levei coberta, porque estava um dia muito frio. Então, de repente, eu comecei a pôr, achei interessante, e ele não dava conta, porque sozinho é duro, não está acostumado. Passamos a noite toda alimentando a caldeira. E foi bem gratificante. No dia seguinte a água estava boa, todos treinaram sem problema, então são lembranças, né? O que a gente tem e o que a gente aprendeu lá com esse convívio fez com que nós fôssemos o que nós somos hoje. Tá? Pessoas agradecidas por ter vivido aquilo, por ter passado pelo Clube do Golfinho. Eu, principalmente, que cheguei a ser presidente do clube num momento difícil do clube. Era um momento já onde a gente já passava por muitas dificuldades, porque existiam muitas escolas de natação. A nossa estrutura, ela sempre foi precária em relação à cobertura, em relação a uma série de confortos que a gente não conseguia dar em função do próprio custo. Mas me sinto honrado de ter seguido meu pai, que foi um dos presidentes do clube, de ter, quando chamado pelo Roberto, pelo Arthur, pelas pessoas que tiveram lá, que disseram, olha, nós gostaríamos que você nos ajudasse no clube, porque era um momento de crise no clube, onde talvez a ideia de me colocar foi em função de agregar as pessoas, justamente por isso. Uma coisa bacana é que depois do campeonato estadual, que era no final de novembro, quem não tinha índice pro brasileiro, normalmente a gente, né? Não precisava mais treinar, porque só tinha mais o campeonato brasileiro, e daí a gente começava os nossos Summer Games, né? Disputadas sempre dentro da piscina, né? E geralmente utilizando habilidades de natação, fôlego e tudo aquelas coisas, apneia e tal. Deveria ser esporte olímpico hoje, eu acho. Então tinha o arremesso de argola, para catar argola, tampa do bueiro. Tampa do bueiro. Fazia bolha. Vários esquemas, era super interessante. E como a gente era aquele pessoal que não era tão bom, então a gente não incomodava na competição os outros. Então o pessoal gostava da gente, mas durante os Summer Games a gente incomodava um pouco o treino deles, né? Um pouco? Porque aquela era, né? A diversão era contínua. O ralo caía no fundo, fazia barulho, a argolinha ia afundando, fazia barulho, era aquela bagunça lá no canto. Mas era super divertido mesmo e o pessoal, né, gostava da gente, apesar da bagunça. Como falar de tantos profissionais que passaram por aquele clube sem deixar de citar algum? Impossível. Não se tem mais fontes para buscar essa informação com precisão. Mas o resumo fica assim. Começando pela equipe principal. O primeiro técnico do Clube do Golfinho, ainda no centro israelita, foi Paulo Falcão. Na sequência, 2 argentinos, Carlos Fernandes e, pouco tempo depois, Leonardo Del Vescovo. Para falar dos técnicos, nós temos que começar pelo Paulo Flores Falcão, que era uma figura folclórica. Todo mundo gostava dele. Ele hoje mora em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E ele foi técnico do Água Verde e depois foi técnico do Centro Israelita. Na época a gente começou a treinar, inclusive em 3 períodos.
de manhã, na hora do almoço e à noite. A gente treinava 3. E o Paulo Falcão ia buscar a gente para treinar de manhã de Kombi. E ele chegava a passar, como é que é o nome daquela galeria? Para cortar caminho. Uma galeria que tem entre a rua 15 ali, ele passava por dentro de Kombi de madrugada para levar. Cara, a gente ia de madrugada. Depois ele tinha um Cinca. Chegava no Israelita ele às melhorou 6 de horas vida, da manhã. trocou a Kombi por um Cinca Chambord, que não fechava, ele amarrava a porta porque a porta não fechava. Daí o Paulo, quando resolveu parar, ele não contou para nós que ele ia parar de ser técnico. Ele trouxe um argentino chamado Carlos Fernandes. Ele trouxe, apresentou para nós que ia ser um ajudante dele, mas na verdade ele já sabia que ele ia parar e o Carlos ia ser o técnico. Então, depois do Paulo Falcão, quem foi o técnico da equipe? Foi o Carlos, que trouxe o Léo. Que era o contrário do Paulo Falcão. Era um cara educado, técnico, gentil, super organizado, tudo escrito, tudo. Esse ano também veio um argentino, que era o Carlos Fernandes, que foi a grande mola propulsora do Clube do Golfinho, que organizou nos moldes como o clube funcionou. E o Carlos, como tinha uma formação da Alemanha, ele colocou lá na estrutura que foi construída lá na Cruz do Pilarzinho, uma metodologia colocando o nome de peixes aos diferentes níveis. Então era sardinha, betara, peixe-espada, tubarão, e depois quem estava na equipe chamava golfinho. Com relação ao professor Carlos Fernandes, que era o diretor técnico, ele era um argentino que teve a sua formação lá em Buenos Aires e mudou para a Colônia. E em Colônia era considerada uma das maiores instituições de ensino. Eu tive a oportunidade de conhecer uma escola com mais de 7.000 alunos, uma escola de educação física, com 17 institutos de pesquisa e considerada na época uma das 3 melhores escolas de educação física do mundo. Era a escola de Moscou, a de Leipzig, também na antiga Alemanha Oriental, e a escola de Colônia, que era a Deutsche Sportschule Köln. O Carlos, então, saiu da Argentina e fez uma especialização lá. Ele foi fazer como se fosse uma pós-graduação. E lá ele conheceu a Anne-Marie Miller, que tinha sido minha colega de turma aqui em Curitiba, fazendo curso de educação física. A Anne-Marie terminou seus estudos no Rio de Janeiro e depois mudou para a Colônia. E lá ela conheceu o Carlos Fernandes. Quando ela voltou, casou na Argentina e casou aqui no Brasil, e também trouxe o Carlos a tiracolo, e o Carlos foi apresentado ao Clube do Golfinho, e se tornou praticamente o técnico principal e quem organizou toda a estrutura do clube. Quanto tempo o Carlos ficou? O Carlos ficou 2 anos, tanto quanto eu, porque eu condicionei a minha permanência no clube e a permanência dele no clube também. Depois ele mudou e foi levado pelo Cid Romanó, quando o Berec fez a rescisão do contrato de trabalho dele, ele foi contratado pelo clube curitibano. A minha história com o Clube do Golfinho, que é um clube que me marcou muito e que eu sempre tenho uma lembrança muito afetiva, assim, porque era um trabalho muito gostoso, muito intenso, começou ainda no Centro Israelita, quando o Berec me convidou para trabalhar com as crianças menores. Então eu trabalhava com as crianças de 6 a 10 anos e comecei a trabalhar em agosto de 1975 no Centro Israelita do Paraná. Daí no dia 5 de dezembro de 1975 foi feita a inauguração do Clube do Golfinho lá na Cruz do Pilarzinho. E a primeira aula do clube fui eu quem dei às 8 horas da manhã do dia 5 de dezembro de 75. O Golfinho foi, para ele, com certeza, um grande lugar de afeto. O Carlos, acima de tudo, era uma pessoa extremamente afetiva e tratou a todos nós como filhos dele. Então foi o lugar onde ele ganhou uma grande família, onde cada um ele conhecia a história, cada um ele se dedicava pessoalmente por conta desse afeto gigantesco. Ele, além de técnico, ele foi a nossa grande referência, a pessoa mais certa que a gente podia ter tido lá. Outros nomes desta mesma época foram Gilberto Werneck de Capistrano, Richard Pasquale, Irapuã, Ilson Asturiano, Célio Amaral, Marcos Vinícius, Jaime Luiz Amaral Pacheco, Eliane Araújo, Líris e Renilde. Em 77, com a primeira cisão no clube, Carlos migrou para o Curitibano e alguns atletas foram com ele. Leonardo assumiu seu posto e anos mais tarde uma nova cisão ocorria.
Ele já foi para Buenos Aires, ele é argentino também, ele foi para Buenos Aires junto com a esposa, curitibana, e aí que a gente se conheceu. Infelizmente, a esposa dele não se adaptou a Buenos Aires e ele teve que vir embora, voltar para o Brasil. Voltou para Curitiba. Aí a sogra dele era muito amiga do Berenque Krieger e, através do Berenque Krieger, conseguiram que o Carlos pudesse desenvolver o trabalho que ele queria desenvolver e convidaram para iniciar no Clube do Golfinho. Depois de um período de formação desse trabalho dele, ele percebeu que faltava gente qualificada para essa função aqui em Curitiba. Aí ele me convidou para vir trabalhar, só que eu tinha um problema, eu tinha 3 empregos lá na Argentina. Aí tinha que fazer uma mágica para ver se eu gostava ou não. Então eu que eu fiz. Eu fiquei um mês aqui em Curitiba, trabalhando no Clube do Golfinho junto com ele, ajudando no desenvolvimento do trabalho. E acabei gostando e acabei ficando. Então trabalhei durante 6 anos. Eu posso dizer que formei uma base que depois foi aproveitada por outros técnicos que vieram posteriormente. E o início da projeção do Clube do Golfinho a nível nacional iniciou geralmente com o meu trabalho, né? Foram formados grandes atletas, que foram atletas de destaque a nível nacional. Com a saída de Léo da equipe em 1982, Elcio Borel trouxe Reinaldo de Souza Dias, vindo do interior de São Paulo. Em 83, como assistente de Reinaldo, Daniel Voloquita passa de ex-atleta a treinador. Dessa época em diante, já trabalhavam também Elizabeth Missima, Oscar Monteiro, Orlando Moreto, Maurício Carvalho, Paulo César Boscardin, o Paulão. Entrei na faculdade de Educação Física e passei, além de nadador, a ser treinador de equipes menores. Na época já era o Reinaldo, o treinador principal. O Orlando era do infantil, eu era assistente do Reinaldo e também professor de equipes da escolinha, que me deu uma base maravilhosa. E eu me lembro perfeitamente o dia que eu e meu irmão, a gente chegou lá. Eu comecei a nadar com 9 anos e a gente foi pro Golfinho, eu acredito que em 82, 83 mais ou menos, não lembro bem. E quando a gente chegou lá, nós fomos recebidos pelo Reinaldo, que era o técnico principal na época. E eu nunca vou me esquecer o que ele falou. Ele disse assim: aqui no Golfinho nós formamos campeões. E eu segui aquilo à risca. Para mim, acho que foi um dogma. Ele disse aquilo e para mim aquilo estava valendo. E eu acho que o que era muito legal no Golfinho e que era um incentivo para a gente querer ser campeão mesmo, eram algumas coisas que tornavam aquela dificuldade, né, de treinos, de acordar cedo, de campeonatos, de não ter final de semana. Eram algumas coisas que o clube criou e que incentivavam a gente. Eu acho que eu entrei no espírito do que era o objetivo do Golfinho mesmo, sabe? Que era fazer campeões. E dali pra frente eu comecei a me dedicar, seguir o que me ensinavam, né? Porque os técnicos que passaram pelo Golfinho foram verdadeiros mestres mesmo. Eu começo pelo Reinaldo, que me fez campeã brasileira, sul-americana, passando pela Missima, né, que eu acho que era um patrimônio do Golfinho. Depois tiveram tantos outros que até peço desculpas por não lembrar o nome de todos, o Luizinho e tantos outros, o Orlando, né, que foi um técnico importante para mim também. Reinaldo foi um técnico exigente, firme, e nem todos os atletas e dirigentes tiveram grande admiração por ele, assim como já havia acontecido anteriormente.
É claro que nem tudo foram glórias e flores no Clube do Golfinho, pois como qualquer grande grupo, divergências e conflitos fazem parte da realidade. Mas é preciso reconhecer que o trabalho do Reinaldo foi fundamental para o Golfinho chegar aonde chegou. Ele foi também um dos grandes responsáveis pela união daquele grupo, pelo poder de equipe que desenvolveram nos anos sob o seu comando. O que a gente teve lá no Golfinho um grande salto de qualidade do ponto de vista de capacidade técnica, de visão técnica, quando o Reinaldo foi para lá, né? Reinaldo é uma pessoa que já contei a história dele com a influência, com a sugestão que ele deu para mim. Então eu tenho o Reinaldo como uma pessoa que foi super importante na minha vida. Eu tenho uma visão muito positiva do Reinaldo. O Reinaldo sempre foi uma pessoa que eu acho que tinha seu perfil, sua personalidade, suas características que em algumas vezes não agradavam, e tudo bem. Até aí, né, todos nós temos isso. Mas eu acho que, no geral, ele teve uma participação muito importante na filosofia de treino, na visão. Ele tinha uma visão que eu considero hoje, e até por eu estar envolvido com essa área, que era à frente do que se tinha na média, trouxe uma visão diferente, e fez o Golfinho ter uma evolução. Claro, nós tínhamos vários atletas muito talentosos, mas a gente teve uma influência muito grande dessa forma como ele trouxe. E ele tinha eu lembro muito disso também. Eu acho que ele foi uma pessoa que trabalhava muito, reforçava muito o conceito de equipe, né? Eu lembro muito disso, que ele falava que a gente, quando ia na competição, você não podia ir na competição só para nadar tua prova e ir embora, porque a equipe toda estava nadando, não tinha essa história. Ele, lembro que estimulou a gente a criar gritos de guerra, mas ele tinha suas questões e é claro, você começa a conviver muito com as pessoas, você acaba criando atritos. Houve atritos, e eu lembro que uma época aí houve algumas confusões, eu não lembro muito bem exatamente que confusões eram, mas alguns pais, eu lembro que eles fizeram uma reunião com os atletas, né, e pediram para que os atletas falassem sobre o que estavam achando do Reinaldo, que estava tendo alguma dificuldade. E muitos atletas, não vou nominar, não é essa a questão, né? Reclamaram dele, falaram mal dele. E aí eu comecei a ver que a coisa estava indo para um lado que era assim, muito fácil falar sem ele estar presente, né? E muitas coisas que eram faladas, mas que não aconteciam bem daquele jeito. E aí eu lembro que eu falei, olha, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muita coisa que está sendo reclamada aqui que a gente lá discute e as pessoas não falam, né? Então foi uma postura assim, mais de dar uma ponderada nisso. Nessa época, já era uma época que eu acho que eu estava ou na faculdade, eu era um pouquinho mais velho do que a média dos atletas ali da equipe. Então foi uma ponderação para também não deixar as coisas irem para um lado que era ruim e que era, na minha forma de ver, incorreto, até porque a gente estava se criticando uma pessoa que não estava lá para poder se defender. O Reinaldo realmente ele foi um divisor na qualidade da natação paranaense, até diria, não só do Golfinho, paranaense. Com o seu jeito, né? Assim, uns amam, outros odeiam. A gente tem muitas pessoas que ficaram até traumatizadas na natação por causa da maneira com que ele extraía o máximo de todos nós, sempre fazendo treinos intensos, cobrando um esforço a mais, uma qualidade a mais. E a nossa essência foi forjada talvez pelo Reinaldo naquela época, sem sombra de dúvida. Eu concordo muito com o que o Gracic falou, porque eu vejo que o Reinaldo ele pegou a juventude de todos nós, né? Então ele mudou muito do que a gente é hoje, né? Graças à disciplina, talvez rígida demais que ele impunha, ou a maneira com que ele lidava com as coisas, ou da maneira que ele uniu o grupo, porque querendo ou não, o grupo foi mais unido, né? Eu conversando com o Ivan Ziokovski, ele comentou comigo até que, tipo, ele incentivou a compra de equipamentos musicais lá, que a gente usava o bumbo, o pandeiro, lá tinha um repique, e os gritos de guerra, ele incentivou a gente, querendo ou não, sendo autoritário, ou da maneira mais forte dele lidar com as coisas em determinados momentos, ele conseguiu unir muito a gente.
A gente até hoje é muito unido, muito por causa disso. A gente não gostava de faltar treino, a gente não gostava de perder nada, a gente queria curtir 100% do clube do golfinho, ou seja, no colégio curtindo o clube do golfinho, ou sendo em casa curtindo o clube do golfinho, o tempo inteiro. A gente queria estar com os amigos no colégio, a gente queria estar nadando, e isso levou para a nossa vida hoje, né? A gente quando se encontra, parece que a gente está naquela época. Mas os preceitos morais que o Reinaldo sempre baseou e incentivou a gente a levar, eles eram muito rígidos e eles fizeram a união do grupo. Ele foi um extremamente habilidoso mediador dos relacionamentos. Ele soube fomentar e fazer crescer os relacionamentos dentro da equipe. E esse talvez tenha sido um dos maiores segredos para o golfinho dar certo. Porque assim, a gente tinha uma competição saudável todo dia dentro da piscina. Porque essa competição ela não abalava a nossa amizade, mas ela fortalecia a nossa capacidade de treinar e a nossa capacidade de realizar. Uma vez o Reinaldo, ele muitas vezes usava para motivar a gente, né? Ele fazia você se sentir, você querer provar para ele que era diferente, né? Porque como ele conquistou a gente queria provar para ele que a gente era melhor, o que a gente podia mais, o que a gente... Né? Ele sempre instigava isso na gente. Então, uma vez, um mês antes de um campeonato brasileiro, ele reuniu os atletas todos na piscina de 50 e colocou a gente todos de sunga, tem até uma foto que tem isso, e ele começou a falar que a gente não tinha se dedicado, que não tinha treinado, que a gente não ia alcançar resultado nenhum na competição, e eu comecei a dar muita risada da situação, né? Dando risada, ele pegou e falou assim: por quê? Você vai me provar o contrário? Você acha que você vai chegar lá e vai ganhar o brasileiro, vai fazer alguma coisa assim? E eu comecei a rir, falei para ele que todo mundo tinha treinado super bem, que os resultados, a gente ia ter bons resultados na competição. Ele pegou e me expulsou da turma e me mandou treinar com o Daniel. Na verdade era uma expulsão fingida, né? Porque eu era o único fundista, então eu ia ter que fazer um polimento diferente mesmo. Então ele me deixou com o Daniel porque ele precisava e ele ficou trabalhando com o grupo todo junto, né? Quando a gente chegou no primeiro dia do brasileiro, eu ganhei a prova dos 1.500. Porém, veio um repórter entrevistar e o golfinho tinha tido outros resultados com a Priscila, já ganhando prova, com o Edu, naquela época tendo sucesso. E o repórter veio e falou assim para mim: porra, isso aí é fruto do sucesso do trabalho do Reinaldo? E eu falei assim: não sei, eu não treino com ele, eu treino com o Daniel Volokita. Ele queria me matar. Em 1987, por motivos até aqui não muito esclarecidos, Reinaldo saiu do Clube do Golfinho e foi para o Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Neste período, assumiu Carlos Alberto Chitão. E em 1989, Daniel Volokita, que havia saído em 86, retorna como técnico principal da equipe. Não importava no Clube do Golfinho se eles fracassavam ou não. Eles fracassavam e voltavam a fazer o que gostavam. Aqui muitos nadadores, quando encontravam o fracasso, iam procurar outro caminho. Lá eles fracassavam e voltavam para a natação, e isso ficou implementado dentro de mim, ficou implementado os aprendizados com o Carlos Fernandes, ficou dentro de mim o que o Volokita me ensinou muitas vezes. Mas pontualmente eu acho que a Missima, minha primeira técnica, que viu em mim um potencial e não afrouxou, ela foi dura comigo, muitas vezes ela era, eu acho um pouco dura demais, mas enfim, ela tirou o melhor de mim. E depois o Daniel Volokita, que foi mais que um técnico, foi um amigo, um professor, um mestre, uma referência, sempre me apoiou, respeitou meus pensamentos, a maneira como eu conduzia a minha vida. Nesta época, tínhamos em outras turmas Luiz Fernando Oliveira, o Luizinho, Mariângela Gutierrez, Helena Cordeiro, Cristiane Sprengel, Andréa Schmidt e Viana. Em 1986, eu fui convidado pelo Daniel Volokita e pelo Reinaldo Dias para fazer parte do grupo deles e trabalhar com a equipe de natação do Golfinho. Lá eles já tinham uma estrutura muito bacana, muito bem feita, onde a visão maior ali era justamente proporcionar aquelas famílias que faziam, aqueles grupos que faziam parte ali,
de desfrutar com os filhos uma base forte de natação. Não é bem assim, mas era um motivo maior da natação, eles terem juntos ali um grupo muito bacana. Era uma grande família, na verdade, que eu ia fazer parte. E era tão bacana que eles estruturaram de maneiras de nomes, isso já vinha, né, não no israelita, mas no início do golfinho, nomes de peixe para cada categoria. E aí eles davam flâmulazinhas, tinha toda uma sequência. E eu fui o técnico do meu primeiro lá, foi o peixe-espada. E eu acho que eu fui um dos poucos técnicos que teve a oportunidade de passar por várias épocas no clube. Então eu vi o Chitão chegar lá, eu vi o Daniel ser o técnico principal também. Eu tive o prazer de trabalhar com a Missima também. E antes tinha as piscinas menores ali, a gente tinha muito contato, porque eu vi muitos nadadores, eles passavam por mim, eram filtrados para ir para a equipe. Então a gente tinha muito contato com as professoras. Mariângela, Rosângela, depois mais tarde Helena, teve Débora, tinha a Andréia, ela tinha um batom, todos os meninos ficavam babando por ela. Então todo esse pessoal eu tive essa oportunidade. E mais tarde, quando o Homero e o irmão dele encamparam ali também, ou antes até o Juventus, eu também ainda passei, ainda consegui pegar muitos professores, Júnior, Beto, Rui, Guido. Daniel Volokita comanda a equipe até 1993, quando se muda para o Rio de Janeiro. A partir de 1994, Homero Cachel passa a assumir a equipe do Clube do Golfinho até o último dia de seu funcionamento. Nesses últimos 10 anos, o clube teve ainda em seu quadro de professores Guido Assis, Helena Cordeiro, Missima, Rui Macedo Júnior, Luizinho, Beto Sanches, Graciela Stefanuto. Cheguei no Golfinho em 1980, fui chamado pelos pais, que era praticamente eles que tocavam o golfinho, né? Que eram praticamente uma associação de pais, tá? Como eu nadava e sempre tive contato com eles, acabei me formando em Maringá. Lá, após a minha formatura, vim trabalhar no golfinho. Eu considero um grande clube, porque além da dificuldade financeira que eles sempre tiveram, mas sempre mantiveram um clube de alto nível, inclusive de seleções e também a pessoal que foi para Olimpíadas. Tá? Eu sou muito grata por eles, que eu acho que foi ali que começou toda a minha experiência como técnica. Organização, trabalhei com pré-treinamento, trabalhei com muita gente boa, aprendi muito com a Missima, o Daniel Volokita, meu pai na natação, o Daniel Volokita, não posso ficar sem falar do Daniel Volokita, aprendi com a Missima. Acho que qualquer coisa melhor que a faculdade foi o golfinho, para todos nós. Para mim, especialmente, que hoje a base que me deu totalmente, o que eu sou, o que me abriu porta, aonde eu estou trabalhando até hoje, foi o golfinho. Trabalho hoje em dia com o Gracic, que foi um grande atleta, trabalho com o Parreira. Então, na verdade, não tem uma semana que a gente passa sem falar do golfinho. Para nós, até comentei com a Cris, que o golfinho é muito vivo para mim. Porque toda semana tem um comentário do golfinho. Você viu coisa do golfinho? Lembra de fulano do golfinho? Encontrei com alguém do golfinho. Então, para nós, é uma lembrança constante. Fui professor de lá, meu nome é Rui Armando de Lacerda Macedo Júnior. Primeiro fui atleta lá no golfinho, jogava polo aquático, eu comecei no final de 87, aí joguei 88, 89, daí fiz faculdade, fazia administração, aí como treinava lá, resolvi ir para educação física por causa de lá. Me formei em 92, em 93 fui convidado para trabalhar lá, daí tinha o melhor emprego da minha turma da faculdade e trabalhei por 2 vezes lá, de 93 a 96, daí saí, aí voltei em 99 e fiquei daí até o clube quebrar. O início da minha carreira foi na Moby Dick, que na época o coordenador era o Homero Cachel, e trabalhamos muito tempo juntos, né, na Moby Dick, e depois de um tempo eu acabei saindo da Moby Dick e fui trabalhar com o Homero lá no Clube do Golfinho, que já na época já não era mais União Juventus, não era mais o Golfinho, passou a ser União Juventus Golfinho, uma interação de clubes.
E com muita honra estou aqui, com muitas saudades, né, de todos os atletas, das competições e do local onde me dava uma sensação muito boa de trabalhar lá. Durante a minha formação eu já comecei a trabalhar na academia Moby Dick, como falou o Guido há pouco, e de lá a gente foi crescendo profissionalmente, foi estudando, montamos uma equipe dentro da academia, uma equipe que deu bons resultados nas categorias mirim, petis e infantil, e esses resultados positivos vieram a trazer para mim um convite para assumir o Golfinho em 94. Como falou o Guido, na época o Juventus já tinha assumido o Golfinho como clube, e o Juventus Golfinho em 94 para mim foi um presente, um sonho, porque ter aquela estrutura física disponível para mim, que trabalhava numa academia onde a piscina tinha apenas 4 raias, era algo que era inimaginável. E eu sempre imaginava, assim, com tão pouco espaço, com tão pouco tempo eu conseguir desenvolver alguma coisa positiva na academia, quem sabe no Golfinho eu possa dar voos muito maiores. Durante muitos anos, também se dedicaram ao clube os funcionários Apolinário, Osvaldecido Carmo Santana e Jocélia Cordeiro Santana. Não conheço uma equipe esportiva no mundo que não tenha um grupo rival. No nosso caso, o clube curitibano era o alvo. Eles sempre de verde e branco e nós de vermelho, azul e branco. Sinceramente, eu não gostava nem de vestir verde curitibano. Mas o mais interessante é que houve total integração entre as tribos inimigas e o clima de confraternização se eternizou e gerou grandes amizades. Fomos em shoppings, festas e até em parque de diversão juntos. Foi realmente delicioso perceber que a disputa era tão somente dentro da piscina. De qualquer forma, faz sentido a frase de Nietzsche. Frequentemente, para triunfar é preciso ter inimigos, a fim de que todas as nossas energias estejam dispostas para o combate. Se os verde-brancos não existissem, teria sido mais difícil e menos prazeroso treinar como treinávamos. Ou seja, podíamos perder para o Flamengo, Pinheiros, Vasco, Acel e até da Alemanha de 7-1, mas perder para o curitibano era derrota com cara de mais treino de madrugada. Aos meus inimigos, amigos. Peguei o ônibus errado, fui parar no Pilarzinho, encontrei uma cambada de retardado que nadava no golfinho. Essa vocês não vão lembrar não, né? Responda rápido. Você prefere construir a sua trajetória com ou sem rivais? Golfinho curitibano era o Atletiba da natação, como escreveu Fernando Magalhães em seu artigo no site Epicuros. Esta rivalidade ampliou a dimensão de cada disputa. Numa época em que tínhamos pouco acesso a resultados de competições de outros estados, muito menos de outros países, uma informação do que se passava na piscina do rival já causava um burburinho durante os treinos ou nos longos papos de vestiário. Essas disputas também geraram lições. Dado Borel revelou uma delas, referindo-se ao artigo de Magalhães. Confesso que lembro daquela final do Brasileiro de 80, no União em Porto Alegre. 100 livre, virei em 7º, queria guardar gás para a volta. Depois de chegar, o suspense para ouvir o resultado. No placar, 1-6-19. O figura falou meu nome inteiro. Era amigo do meu pai. Você me deu um abraço fora da piscina. Naquela época, vivíamos a rivalidade. Nunca te disse isto, mas aquele seu sorriso sincero está marcado na minha memória. Mudou meu jeito de pensar no arquirrival. Mas essa coisa, no sentido da natação, foi interessante, porque motivou uma competição muito saudável, que deu muito resultado. Nós éramos o único estado que tinha 2 clubes disputando o primeiro lugar o ano inteiro e com nadadores de ponta. E em São Paulo era só o Pinheiros, e no Rio era só o Flamengo, e em Minas era só o Minas Tênis Clube. Então, durante o ano, eles não tinham com quem competir. Por mais difícil que seja, infelizmente nessa disputa, há que se assumir que o Golfinho perdeu. E perdeu sem a chance de algum dia virar o jogo,
Não por derrotas individuais, não pelo fracasso de atletas ou treinadores, mas pelo conjunto de fatores que não se recupera mais. O clube curitibano se mantém ativo e forte, vencendo muitos campeonatos a cada ano que passa. Talvez não tenha o mesmo gostinho das disputas de antigamente, com aquele rival tão pertinho para motivar os treinos. Estou aqui lisonjeado por ser o único que não foi atleta do golfinho e que tem a honra de participar desse documentário, né? Digo honra porque eu tenho uma admiração profunda pela história do clube. Não tenho dúvida nenhuma que e já escrevi isso num artigo na revista do Clube Curitibano, repeti isso no Epicurus, né, que é o blog onde eu registro as minhas memórias aí da época de nadador. Já tive a oportunidade de escrever 60 posts aí sobre essa trajetória, que a força motriz do desenvolvimento da natação paranaense, do espetacular desenvolvimento da natação paranaense na década de 80, foi a rivalidade entre o curitibano e o golfinho, né? Aquela gana de vitória sobre o tricolor do Pilarzinho e eles sobre aqui o curitibano, com certeza motivou muito. Em relação assim a aprendizados de vida, né, que o esporte traz e que essas relações trouxeram, né, eu acho que assim a natação ela é rica em todos os aspectos, né, seja de convivência, seja de aprender a persistir, né, e um dos aprendizados importantes da natação é você aprender a perder, né. Eu vejo que assim quando a gente vê uma criança, até eu tenho um afilhado de 4 anos que ele detesta, né, e na brincadeira com um adulto sempre todo mundo faz força para que ele se sinta vencedor, né, o que é um risco, né, diante dos desafios que a gente enfrenta na vida e as dificuldades que surgem no dia a dia, né. Então a gente precisa aprender a perder, né. E quem me ensinou a perder nessa vida, mais me ensinou a perder nessa vida, chama-se Eduardo De Poli, um cara que é extraordinário, que eu adoro e que era um atleta fantástico e que certamente foi a pessoa para quem eu mais perdi na vida, porque a gente competiu demais junto, né? E foi pouquíssimas vezes, depois de muitos anos de disputa, que eu consegui lograr êxito e vencê-lo, né? Mas ele era realmente um craque e era muito difícil, né? Então ele me ensinou isso na vida. Realmente uma satisfação imensa ter feito parte dessa história. Eu acho, aliás, eu tenho certeza que a rivalidade em alguns momentos chegou a motivar alguns excessos de ambas as partes, mas eu acho que tudo isso fica relevado a partir de quando a gente compara com as virtudes e do legado que ficou para a história da natação paranaense. Acho que é isso. Meu abraço fraterno, sincero aos amigos do Clube do Golfinho, aí minha celebração, reconhecimento e reverência à história que vocês construíram pelo esporte paranaense e brasileiro. O golfinho nessa perdeu feio, de lavada, perdeu tudo. Mas como em todas as perdas e frustrações da vida, algo se leva e os atletas ganharam amigos, colegas, mais próximos ainda, mais unidos do que antes, somando lembranças, histórias e risadas, já que as disputas dentro da água ficaram para trás. Parabéns, parceiros! O nosso reconhecimento por sua grande vitória no mundo do esporte. Continuem vencendo muito, sempre trazendo vitórias e reconhecimento aos seus conterrâneos. Agora, ninguém mais precisa se preocupar com a cor da roupa que vai usar. Ok, Lasquinha, você conseguiu. Vamos lá, falar um pouco desse clube que eu gostei tanto de estar com meus colegas do Clube do Golfinho de Curitiba. Me pediu para contar um pouco sobre minha trajetória. Começou em Londrina, com 5, 6 anos. Depois, com 16, 17 anos, eu fui para Curitiba. Lá tinha uma estrutura muito boa, um clube só de natação,
uma turma de nadadores de costas reconhecida, em que eu pude competir no dia a dia, e um técnico ou um corpo técnico muito competente, né? Reinaldo, Daniel, Micima, enfim, vários treinadores, depois o Chitão, que passaram ali pelo clube e deixaram um pouco da sua contribuição. Então foi uma fase muito importante para a minha vida, compartilhar aqueles bons momentos. Eu, ainda mais tímido do que hoje, e vocês aí do Golfinho me receberam com braços abertos, me confortaram aí dentro dessa família. É um grande risco citar nomes aqui. Com certeza, não serão citados todos os atletas de ponta que nadaram naquele clube, que bateram algum recorde. Mas nem por isso deve-se deixar de citar alguns, talvez os mais representativos de cada geração. Na década de 70, tivemos Celso Junger, Luiz Beto, José Finkel, Ana Lúcia Rato, Ilana Krieger, Daniel Volokita, Enio Aragon, Jaime Volokita, Oscar Monteiro, Antônio Carlos de Paula Soares, Gilberto Krieger, Hélio Rotenberg, Fábio, Maria e Bruno Miraglia, Cristiane Miller, Mônica Prieto, as irmãs Nadai, Lisiane e Letícia Mel, Mário Romanó, Hilton Zatoni, Mário Lopes, Cláudia Surug, Regina Iório, Suzane Soifer, Márcia Fukuda, Patrícia Filizola, Flávio Gomel. Até esse começo do golfinho, a natação do Paraná era uma natação coadjuvante no Brasil. Era uma natação que nunca teve nenhum nome que se sobressaiu. A gente ficava super feliz quando pegava uma final de campeonato brasileiro, sabe? Vamos dizer, eu peguei uma medalha nos Jogos Universitários Brasileiros, depois peguei uma segunda, e sabe, coisas assim. Era o máximo, o melhor da nossa era pegar um terceiro em alguma competição dessas. Até que teve o campeonato, os Jogos Universitários de Belo Horizonte, que daí foi uma equipe forte. Eu me lembro que nessa vez, acho que foi a primeira vez que o Paraná ganhou uma prova num campeonato brasileiro. Nós ganhamos o 4x100 livre, o revezamento. O Fruit, o Enio e não vou me lembrar mais quem. E o Enio foi o primeiro, vamos dizer, nadador paranaense a se sobressair e participar de uma equipe brasileira. Não sei se é no mesmo tempo, a Ilana também já não vinha. A Ilana também. E a Ilana, mas quem se sobressaiu também e que depois época virou técnico lá do Clube do Golfinho foi o Daniel Volokita. A Ilana a nível nacional. O Enio também. E depois o Enio a nível universitário nacional. Foram os dois primeiros que, vamos dizer, puseram uma estrelinha do Paraná, na época já golfinho, né? Dentro do cenário da natação brasileira. Os nadadores, acho que eu particularmente, acho que esse aqui que está do nosso lado foi um dos melhores que o clube já teve, que está até hoje, campeão mundial da categoria dele. Então é o cara que, vamos dizer, se tiver que representar, eu voto nele. Eu jogava basquete no clube curitibano e um dia minha mãe me convidou, porque minha irmã nadava, para assistir uma competição de natação no clube do Golfinho. Era bem no comecinho. E eu me lembro que chamou a atenção 3 pessoas. Essas 3 pessoas, talvez sejam as 3 pessoas que me fizeram ver o esporte, a natação diferente. Eu me lembro direitinho que foi uma prova com o Mário Romanó. Lembra do Mário Romanó? Falecido. Eram 50 metros livres. Ele era talvez até fosse da minha idade, eu não lembro exatamente quantos ele tinha, mas ele era o top de linha. Ele era o nadador, a estrela do golfinho. Era um menino, devia ter lá seus 11, 12 anos. E quando eu vi aquele menino nadar, aquelas viradas, eu olhei aquilo e falei, nossa, simplesmente isso é espetacular. E logo depois teve uma prova de 100 livre do Enio Aragon. O Enio Aragon, ele nadava naquela época,
Era impressionante a velocidade, aquilo me chamou muita atenção. E logo depois teve uma prova de 50 metros livres que o Daniel Volokita nadou. Ele saía com o braço para fora, espirrava água para tudo que é lado. E ali eu comecei a ver a natação como um esporte possível para mim. No início da década de 80, grandes nomes que se destacavam eram Priscila Grokowski, Luiz Fernando Gracic, Maria Fernanda Braga, Daniela Michelena, Carla Sprengel, Bettina Kleiner, Ana Júlia Borel, Dado Borel, Patrícia Coglin. Em meados da década de 80, até o início de 90, os nomes mais frequentes nos pódios da natação eram Eduardo e Alice de Poli, Cristiano e Felipe Michelena, Cristiane Spicker dos Santos, Cláudia Sprengel, Joyce Vabeski, Miriam Arthur e Rogério Romero. O Pio, nadador de maior expressão que passou pelo Clube do Golfinho. Nas categorias mais novas, os atletas que mais se destacavam no clube eram Cristiano Guindani, Bogodari Spack Júnior, Ricardo Pepe, Rafael Berger, Luciana Francisco, Cíntia Pazin, Juliana Kupka, entre muitos outros. Nessa época, também se destacavam Christian Carvalho e Kátia Ruschel, que nadavam pelo Curitibano, mas mudaram para o Golfinho no início dos anos 90. Em sua última década, nomes relevantes que defendiam a camisa do Golfinho foram Alessandra Mistrong, Silvia Thaís de Poli, Fernanda Pepe, Thaís Sampaio da Silva, Beatrice Morozovski, Rafael Silva Santos, Leonardo Galvão, Luiz Otávio Fonseca, além de alguns atletas que disputavam o triatlo. Momento da chegada em primeiro lugar para Rogério Romero. Ele vibra na piscina, mas o melhor mesmo foi anunciado pouco tempo depois. Com a marca de 58,09, Rogério Romero foi o único atleta a atingir índice para as Olimpíadas de Seul neste Troféu Brasil. Festa e emoção na piscina do Golfinho. Rogério Romero do Clube do Golfinho. Foi o primeiro nadador brasileiro a conseguir o índice para a Olimpíada de Seul. As Olimpíadas são um símbolo de consagração no auge da carreira de um atleta. E o Clube do Golfinho teve a honra e a imensa alegria de, em 1988, ser representado por dois de seus nadadores, Rogério Romero e Eduardo De Poli, além de outros dois que já haviam passado por suas piscinas, Cristiano Michelena e Renato Ramalho. Acho que o mais significativo da minha vida foi a minha primeira medalha de ouro do Campeonato Brasileiro em 79, Campeonato Infantil, lá no Clube do Golfinho mesmo. Acho que foi um momento realmente importante. E um outro momento foi a obtenção do índice técnico para participar da Olimpíada. Eu acho que era na prova de 200 borboleta, o índice era 2,03. Até hoje é um tempo difícil para 200 borboleta. Eu dei 0,4, 2,03 e eu fiz 2,01,90. Foi um tempo muito bom. Lá no Rio de Janeiro, na piscina do Fluminense. Foi realmente um momento de consagração para mim. O Brasil também conseguiu fazer parte dessa festa. Foi uma surpresa. Nos 200 metros nado de costas, o brasileiro Rogério Romero disputou a classificação com mais de 60 atletas do mundo inteiro e ficou entre os 8 melhores. Agora, ele se prepara para disputar a final. Lá está ele, na raia número 8, se preparando para a saída. Quando foi para o meio da torcida, Rogério foi cumprimentado pelos brasileiros e continuou demonstrando que está feliz com um resultado que pode ser o início de uma longa trajetória para quem tem 18 anos. Rogério Romero foi o único nadador a participar de 5 Olimpíadas. Com uma carreira longa, foi um dos primeiros a mostrar que mesmo depois dos 30 anos, podemos continuar a melhorar. Seu currículo demonstra seus grandes méritos. Campeão pan-americano em Havana, 1991 e Santo Domingo, 2003, recordista mundial master nos 200 metros costas em piscina olímpica, 29 recordes sul-americanos, 41 recordes brasileiros estabelecidos em 27 anos de carreira esportiva.
15 vezes campeão no Troféu Brasil de Natação, decacampeão sul-americano, finalista olímpico em Seul 88, Barcelona 92, Atlanta 96 e Sydney 2000. Semifinalista em Atenas 2004, participação em 10 campeonatos mundiais.